Heróis Relutantes, capítulo 7. Este espaço serve? Yuri Alpha perguntou sobre o escritório vazio onde estavam. Sim. Sim, Lady Yuri, vai ficar tudo bem. Minnie respondeu, enquanto se aproximava de uma parede onde uma tábua havia sido colocada para ela. Uma pequena mesa com vários alfinetes e fios de cor vermelha brilhante, junto com uma pena, tinta e papel áspero em branco estavam dispostos bem na frente, esperando para serem usados. As 300 elites papais estão em Kami Miyako, e eu pedi para artistas desenharem os rostos das crianças como elas poderiam ter sido em vida. Eles estarão vasculhando os orfanatos para colocar nomes nos rostos em pouco tempo, e então, quando tivermos identificado onde elas viviam. Yuri Alpha se aproximou enquanto falava, e Minnie percebeu o pensamento. Sim, entendo. Então eles começarão a questionar as pessoas, e minha irmã, Lady Yuri? Minnie perguntou, verificando reflexivamente a porta do escritório. Ela já foi enviada para Elferon para descobrir se algum de seus antigos contatos ainda mora lá, ou se eles podem ajudar. Yuri Alpha respondeu enquanto Minnie pegava o mapa da região e o prendia no quadro. Entendo, você é muito eficiente. Minnie disse com o rosto contorcido em amargura, não é de se espantar que tenhamos perdido. Você trabalhou por meio-dia antes de tomarmos café da manhã. Ela elogiou Yuri Alpha sem relutância, mas seu rosto amargo não se perdeu no rosto severo de Yuri. A empregada de combate observou enquanto a antiga vice-comandante de remédios custódio colocava alfinetes nos locais onde os corpos tinham sido encontrados e acrescentava pequenos pedaços de papel em branco, nos quais ela escreveu: data? Atividade local? Comerciantes ou viajantes? Donos de cães? Depois de colocá-los no lugar, Minnie pegou o fio vermelho e começou a amarrar a ponta em um pino, depois o deslizou para baixo e enrolou em outro, depois em outro, até que ela prendeu todos os locais de despejo de corpos e prendeu a outra ponta do fio de volta ao início. O que você está fazendo? Yuri perguntou com uma pequena carranca no rosto. Lady Yuri, na minha experiência, operações que são bem organizadas inevitavelmente terão um padrão de algum tipo. Elas terão uma área de conforto ou de segurança se preferir. Ou algum objetivo que exija que elas estejam em um lugar específico. No exército eram as limitações das cadeias de suprimentos, mas isso é diferente, não tanto, mas diferente. Minnie explicou, cruzando as mãos atrás das costas e olhando para o mapa. Você não acredita que isso seja aleatório? Yuri perguntou com dúvida, juntando as mãos da mesma forma. Minnie balançou a cabeça. Não, minha senhora. Não, eu não. Se fossem várias raças de crianças, se fossem ambos os sexos ou várias idades. Então poderia ser apenas um assassino viajante bem organizado. Mas os mesmos cães todas as vezes? O mesmo sexo e faixa etária? E o senso de despejar corpos onde eles não seriam reconhecidos? Quem quer que estivesse fazendo isso, ou esteja fazendo isso, eu suponho, está fazendo isso com propósito. Eu realmente queria que soubéssemos como eles estavam matando essas crianças. É óbvio que eles queriam que as pessoas acreditassem que eram apenas cães selvagens matando fugitivos. Mas algo os estava matando primeiro e então os cães foram autorizados a despedaçá-los depois. Descubra o método de matar e você acha que descobriremos o motivo? Yuri Alpha disse à prisioneira sadomasoquista. Sim. Acho que sim. Minnie respondeu com um aceno paciente. Minha irmã provavelmente conseguirá nos dizer que, se há algum submundo nisso tudo, é provável que ela saiba quem é, mesmo que ela ainda não saiba que sabe. Ela vai descobrir. Você tem muita confiança na sua irmã, para alguém que não gosta muito dela. Yuri Alpha respondeu com uma sobrancelha escura levantada. Minha irmã é uma vadia sádica e má que levou nosso outro irmão ao suicídio e me torturou até eu gostar, dando e recebendo. Minnie disse com um tom cáustico, no entanto, ela é boa no que faz, ela era uma escritura negra, se eu não tivesse seguido o caminho que segui, bem, eu poderia tê-la seguido. Você não ateou fogo nas pessoas durante a guerra só para torturar a papa e causar estragos no moral dos seguidores dela? Você chama Clementine de vadia sádica? Yuri olhou para pouco atenta Minnie e bufou. Claro, mas isso era negócio. Não que eu não gostasse do meu trabalho, por todo o bem que ele fazia. Mas eu não sou pior do que qualquer um de vocês, eu vi a maneira como seus demônios torturam suas vítimas.
Seu grande campeão humano, pelo que ouvi, destruiu cidades inteiras. Mas eu sou um prisioneiro enquanto seus governam. Eu não me oponho, mas entre nós dois, Lady Yuri, não precisamos bancar a hipócrita. Yuri Alpha não conseguiu pensar em uma resposta pronta para isso, então ela ficou em silêncio e olhou o mapa sem saber exatamente o que estava procurando. Já estive em algumas dessas áreas. Minnie finalmente disse, voltando ao assunto importante: ou havia, muitos campos abertos ao redor das vilas, tenho certeza, já que grande parte dessa parte da teocracia foi despovoada durante a guerra, que ainda é o caso. Eu também não sou muito de apostar, mas aposto que as outras vilas onde os corpos foram jogados eram exatamente as mesmas. Isso importa? Yuri perguntou com um leve tom esperançoso que desmentia a máscara neutra que ela usava. Talvez. Isso significa que eles estão tentando evitar ser vistos. Toda essa dimensão de bolso que vocês usam não é algo que temos acesso. Então, como eles estão movendo corpos? Sim, eles estão evitando ser vistos, mas provavelmente não estão apenas andando por aí com um cadáver sobre o ombro. Uma carroça, talvez? Ou um cavalo poderia carregar uma bolsa com um cadáver amassado sem problemas e sem chamar nenhuma atenção em comum. Minnie pegou a pena e começou a mastigar a ponta dela enquanto pensava no assunto. Ela disse e começou a bater o pé impacientemente, preciso de mais informações. Faz apenas algumas horas que Clementine foi enviada, não há como dizer o quanto ela conseguirá fazer nesse tempo. Yuri Alpha comentou e voltou a olhar calmamente para o mapa, esperando que seus segredos fossem revelados. Clementine se sentiu como uma turista. Ela olhou ao redor de Elferon apenas boquiaberta para o impossível. Vestida com uma roupa de viagem cara de azul e marrom, com botas pretas e um par de lâminas de estilete afiadas, eles eram tudo o que a ajudava a manter sua sanidade no momento. Elfos, livres, de boca alta, na sua cara, dizem o que querem dizer sem vacilar, se curvar ou raspar, elfos. Era uma visão bizarra para a antiga escritura que nunca tinha visto um elfo que não estivesse de joelhos. Mais chocante do que isso eram os mortos-vivos apenas andando pela grande cidade montanhosa ocidental. Cavaleiros da morte bloqueavam o tráfego, enquanto esqueletos puxavam carroças. Demi-humanos de várias raças, sem mencionar algumas raças obviamente heteromórficas, todos pareciam cuidar de seus negócios sem nem mesmo incomodar uns aos outros. Clementine esfregou os dois olhos com força suficiente para que, por um momento, eles ardiam. Como? Ninguém mais está vendo essa merda? Ela se perguntou enquanto olhava ao redor da antiga cidade da teocracia. Clementine nunca se importou muito com os impulsos supremacistas humanos de seus antigos mestres, havia os fortes e os fracos, e qualquer um poderia acabar no lado errado dessa equação. Mas, sem a supremacia humana, ela ainda se via andando por aí boquiaberta como a mais simples caipira do interior visitando uma cidade pela primeira vez. Ao redor dela parecia que ninguém notava ou se importava. Elfos discutiam ruidosamente com mercadores, anões negociavam com ogros, bafolks andavam pelas paredes em uniformes militares e trocavam piadas com seus semelhantes humanos. Levou a maior parte de uma hora de perambulação até que ela recuperasse o juízo. Bizarro ou não, preciso me adaptar a essa reviravolta muito estranha de eventos ou estarei morta, de novo. Clementine estremeceu com a escuridão vazia que se seguiu à sua morte anterior, e seguiu para o interior do que tinha sido uma parte mais decadente da cidade no passado. Encontrar o que ela queria não foi tão difícil quanto ela temeu a princípio. Os prédios de pedra cinza foram construídos para durar, então pouco da cidade mudou, com materiais coletados da própria montanha quando da mineração de ferro precioso. As estradas de pedra eram tão familiares para ela como se ela tivesse caminhado por elas ontem, e fiel à forma nas áreas menores, os cidadãos mais pobres ainda viviam. Entre essas áreas estavam as pequenas barracas onde pequenos vendedores trabalhavam, e lá estava ele. Um bigode fino como a ponta de uma pena, olhos evasivos, corcunda, lambendo o lábio repetidamente como um lagarto lambe os próprios olhos. Seus polegares estavam intactos, o que era uma mudança desde a última vez que ela ouviu. Mas ele era o mesmo, até sua cabeça meio calva de cabelos pretos e ralos que estavam penteados sobre a área calva como se isso fosse enganar alguém. Olá!
Clementine disse com uma voz doce e agradável quando se aproximou da barraca de frutas que seu antigo contato estava administrando. Ele olhou para ela com o rosto pálido e cheio de medo. Covarde como sempre, não aceitava muito naquela época, não aceita muito agora. Clementine, você está, bem, viva, e, você parece bem, como se não tivesse envelhecido um dia, como se você soubesse bem, como se estivesse indo bem. Ele gesticulou com as mãos trêmulas para a exibição angular de várias maçãs. Tem uma comida boa se você quiser comprar alguma coisa. Eu não preciso de frutas, Mika, eu preciso de informações, informações que eu sei que você é exatamente o tipo de pessoa que tem. Informações que você vai me dar. Clementine deu seu sorriso felino para o homenzinho nojento e lambeu os lábios, mas para sua surpresa, ele não se rendeu como sempre fazia. Cuidado, Clementine, um grito, um sinal de violência, e os cavaleiros da morte cairão sobre você como aquela montanha. Ele acenou com a mão para a montanha contra a qual a cidade estava situada. Tudo bem, vou apenas explicar que estou agindo em nome de um dos servos do rei e você está retendo informações pertinentes ao meu trabalho. Viu como eles gostam disso? Ela riu um pouco e guardou suas lâminas. Ele ficou muito mais pálido do que nunca e seu corpo tremeu como uma folha agarrada a um galho durante uma tempestade de vento. Ok, talvez haja algumas vantagens em um trabalho como esse. Clementine relutantemente reconheceu enquanto ele freneticamente estendia as mãos entre elas com as palmas para baixo, e as acenava como se para abaná-la enquanto sussurrava. Fale baixo, tá? Estou quase completamente fora dessa linha de trabalho, e gostaria de terminar o resto do caminho quando puder. Mika sibilou, só me diga o que você quer saber. Seus olhos evasivos e brilhantes saltaram das órbitas e ele se inclinou um pouco em direção a ela, por cima da baia. Algumas crianças estão sendo mortas, muitas delas. O que você pode me dizer? Clementine perguntou com os braços cruzados na frente do corpo e os pés plantados na frente dele, seu olhar tão predatório e felino como sempre foi. Isso? Mika sibilou, e pelo bem dos ossos de Deus, fale baixo. Escute, eu não sei muito, tudo o que sei é.